Oi gente, tudo bem? Todo mundo se cuidando? Espero que sim. Bom, essa semana eu e a Camila preparou um vídeo sobre um tema muito importante, né? O dia 19 de abril, dia do índio. E pra gente não falar sempre da mesma forma, né? Sempre falando as mesmas coisas, enfim, a gente tentou trazer aí informações diferentes, né? Diversificadas de falar sobre esse tema, que é tão importante para o nosso Brasil. Então confere aí no vídeo. Não utilize grafismos sem autorização de um povo e sem saber o significado deles. Grafismos não são mera estética. O que são grafismos? O grafismo pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e utensílios, marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho na pintura corporal, por exemplo, pode identificar a quantidade de filhos, a ocupação do indígena dentro da aldeia ou o cumprimento dos ritos de passagem. As tintas são feitas a partir de elementos naturais, como o urucum, o genipapo, o açafrão. A mistura mais comum que define os traços é feita de urucum e genipapo. Olha o quão importante é sabermos o significado das coisas para que a gente não utilize algo somente por ser bonito. Use indígena ao invés de índios. Indígena é aquele que é natural, nascido em um território. Índio é a ratificação de uma nomenclatura colonial. Podemos utilizar também o termo povos nativos originários. O termo índio foi utilizado pelos primeiros navegantes quando pisaram em terras brasileiras, pois acreditavam terem chegado às Índias. E por que utilizar indígena? Você sabia que a palavra indígena é o oposto de alienígena? E como todo mundo sabe, alienígena é tudo que vem de fora do planeta, e indígena então seria tudo que é originário da Terra. Existem indígenas em todos os continentes do mundo. Muitas pessoas pensam que indígenas são pessoas do cabelo liso, pele morena, olhos puxados, mas na verdade isso é um estereótipo, pois existem diferentes povos indígenas em diferentes lugares do mundo e com diferentes características físicas. Então, quando você ouvir a palavra indígena, tente não associar a uma pessoa que utiliza poucas vestimentas, pintam a pele ou vivem nas matas. Indígenas são muito mais que isso. Indígenas não deixam de ser indígenas por fazerem uso de tecnologias que não foram produzidas por seu povo. Indígenas são vistos como isolados na mata, pescando, fazendo rituais e dormindo em redes. Isso é verdade, fez parte da história, mas não nos dias de hoje. Assim como nós, nossas culturas individuais, nos integramos na mudança e ao acesso à tecnologia. Os indígenas também podem e devem consumir essas ferramentas. É necessário que as pessoas compreendam que mesmo que indígenas vivenciem suas culturas originárias, a utilização da tecnologia não minimiza a cultura indígena, muito pelo contrário, fortalecem e registram o conhecimento dos povos. Morar em meio urbano não torna o indígena menos indígena. Os brasileiros foram marcados por uma imagem falsa de que indígenas são desnecessários, o que traz o apagamento dos povos indígenas como se eles não estivessem prontos para uma vivência de civilização, tratando-os como outra raça, o que na realidade nos mostra apenas o preconceito com o povo territorial. É importante compreendermos que assim como os indígenas existem antes mesmo do Brasil, devemos deixar o julgamento de lado e levar em consideração que as cidades nasceram a partir de aldeias que já existiam, forçando os indígenas a se adaptarem à urbanização que tomou conta de seus locais. A luta por demarcação de terras é também uma luta pelo direito de existir. A luta pela demarcação de terras indígenas tem como objetivo fazer com que o governo respeite o modo de vida dos povos, desses povos. Para a população indígena, a demarcação de terras vem como prioridade, pois além da sua moradia, também é utilizada para sua própria alimentação. Indígenas não precisam que não indígenas deem voz às suas causas. Eles têm voz e apoiar a sua causa é ampliar as suas vozes. Assim como já mencionei anteriormente, os povos indígenas existem e resistem. Por essa razão, é importante que todas as questões indígenas sejam discutidas com os próprios indígenas.
Sobre questões indígenas, escute os indígenas. Dê ouvido aos indígenas. É importante aprendermos sobre a realidade cultural dos povos e, para isso, ouvi-los é a melhor alternativa. Assim como é importante ouvir as histórias de pessoas do Nordeste, por exemplo, ou sulistas, gaúchos, com seus diferentes costumes, sotaques, dialetos, também é importante ouvir diretamente dos indígenas sobre a sua existência, história e suas lutas.